Lei de Coulomb. Vamos lá para a lei de Coulomb. Terceiro tópico. Terceiro tópico. Ops. Terceiro tópico é a força eletrostática. Força eletrostática. Também conhecida como lei de Coulomb. Perfeito. Pessoal, essa aqui, eu acho que assim, o pessoal do ensino médio tem mais dificuldade, devido à sua fórmula, que ela é complexa, porque a força eletrostática, ela é dada pelo produto das cargas, vezes a constante eletrostática no vácuo, né? Então, você tem aqui a constante eletrostática no vácuo, vezes o módulo da carga elétrica geradora do campo elétrico, né? Vezes o módulo da carga de prova ou carga de teste, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Então, realmente, essa aqui é uma das equações mais difíceis aí do terceiro ano do ensino médio. Tá? Isso aqui é o que judia muito os nossos alunos, né? Lembrando que o K0, né, que é a constante eletrostática, ela é um valor constante, né, tanto é que nós recebe o nome de constante, né? Ela é sempre 9, ela é sempre, deixa eu botar aqui, ela é sempre 9 vezes 10 elevado a 9, e aí tem a unidade de medida, tá? Newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Obviamente, vocês não precisam decorar isso, tá bom? Eu sei porque eu sou professor de física. Então, isso aqui é constante no vácuo. Aí no ar é bem próximo disso, por exemplo, é 8,99. E aí na água tem uma outra constante, aí depende do meio que está inserido o ambiente. Bom, força é sempre dois corpos, tá? Força tem que ter dois corpos envolvidos, dois corpos. Senão não é força. Eu descobri esses dias, tem um ditado antigo que fala assim, ó, quando um não quer, dois não briga, né? Já ouviram falar disso? Eu sempre usei para explicar forças esse conceito, ó, quando um não quer, dois não briga. Mas força, eu descobri que para ter briga, um querendo ter briga, não tem jeito, né? Não adianta virar as costas, acaba tendo briga mesmo. Então, força, dois corpos envolvidos. E aí vem o esquema da gente, importante, os conceitos que envolvem isso, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar os conceitos. Ó. Aqui eu tenho um corpo A e um corpo B. Esses dois corpos, eles estão longe um do outro uma certa distância. Tá? Então, eles têm aqui uma distância entre eles, que eu vou chamar de letra D, que eu chamei de letra D lá em cima. Ó. A distância entre eles é a letra D. Tá bom? Eles são distantes pela letra D. E se ele for positivo, vamos colocar uma corzinha aqui. Vamos colocar uma corzinha para ficar bonitinho, né? São dois corpos. Aqui, ó. Amarelinho aqui, amarelinho aqui, amarelinho aqui, amarelinho aqui. Beleza. E o que acontece, né? Esses corpos, eles podem, vou chamar de A e B, né? O corpo A e o corpo B, né? O corpo com carga B. Vamos supor que o A seja positivo, tá bom? Então, o corpo A ele vai ter uma carga, né? Eu vou colocar assim, ó, por exemplo, que a carga aqui seja igual a mais 20 coulombs. Vou colocar aqui do lado que não vai caber ali dentro da bolinha, tá? Então, é o corpo de A. A carga de A aqui, ó. A carga de A é
mais 20 coulombs. E a carga de B é igual a menos 5 coulombs. Olha só o conceito, tá bom, gente? Esse aqui é o B. São cargas diferentes, mas, entretanto, a força entre eles tem a mesma intensidade e sentidos contrários. Então, aqui, ó, eu vou desenhar uma flecha, né? Chama vetor. Tem que ter o mesmo tamanho, tá? Então, aqui, ó, força que está aqui e força que está aqui, ó. Eles têm que ter o mesmo tamanho. E é a mesma força. Apesar de possuir sentidos contrários, então eu vou chamar aqui, ó, força e B exerce em A. Então eu vou diminuir o tamanho da fonte para ficar bem claro esse conceito. É a força que B exerce em A. E do lado de cá, o que que é? É também a força, só que a força do quê? Que o A exerce em B. Conceitualmente é isso, tá? 18. Força que o A exerce em B. Apesar de serem, eles são iguais, tá? Aqui. Então, esses dois, eles são iguais. Ctrl C, Ctrl V. Né? Em módulo, né? Esses dois são iguais. Tem o mesmo valor. Só que os sentidos, né, são contrários. Igual. A força que há, o módulo delas, né? Elas têm o mesmo valor, só que tem sentidos contrários. Isso é um conceito interessante porque, apesar das cargas serem de valores diferentes, as forças elas são iguais, sentidos contrários, tem que ser representado pelo mesmo tamanho aqui os vetores, que são essas setas, tá bom? Porque tem exercício que coloca assim, como a carga aqui é 20, aqui a carga é menos 5, aí faz uma seta FBA gigante e a outra menorzinha. Não pode, tá? Tem que ter o mesmo tamanho. Bom, né, então esse conceito aqui é interessante, são forças, né, que é diferente do caso do campo elétrico. Amém. No caso do campo elétrico, o campo elétrico ele é interessante porque o campo elétrico não precisa de um segundo corpo, né? Você até usa ele para poder explicar, né? Para você poder definir. Deixa eu colocar aqui 28. Então, o item 4 é o campo elétrico. E o campo elétrico é algo individual, e cada carga tem o seu, tá bom? Ctrl V, perfeito, né? Então, você tem aqui, ó, o campo elétrico, nós escolhemos, né, lá no início dos estudos, que o positivo, ele vai ter a direção dessas linhas de força para fora, tá bom? Que é o positivo. Negativo é as linhas de campo para dentro, tá bom? E no estudo, né, nós percebemos o seguinte, né, que o campo elétrico é uma coisa individual de cada partícula. Aí como é que faz isso? Tem uma relação com a força. A primeira equação é que fala que a é como se você pegasse a força, a fórmula da força eletrostática de Coulomb, e retirasse dela a carga de prova, a carga Qzinho. Quando você divide um pela outra, como você tem aqui, ó, a fórmula da força eletrostática, aqui, ó, tá aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, você fazendo o quê? Você retirando, pegando a força e dividindo pela carga de prova, você cancela a carga de prova.
pondo aqui a carga de prova, o que acontece? Uma dividido pela outra, você vai cancelar essa com essa. Então, você tem a primeira equação aqui, do campo elétrico, tá bom? E você vai ter uma segunda equação, que é, o campo elétrico, ele é a constante eletrostática no vácuo, K0, vezes a carga geradora, o módulo da carga geradora, por isso que a gente está falando agora de Qzão, que é a carga geradora, dividido pela distância até o ponto que você está analisando ao quadrado. Então, você tem aqui uma carga Q, que vai gerar um campo, que é a carga Q, e a uma certa distância, você vai ter um ponto qualquer no espaço, um ponto P. E de lá até o ponto... até o ponto P, você tem uma certa distância. Esse ponto P não tem nada no espaço, é só uma localização. Tá? Então, você tem um campo gerado. Se for positivo, lá no ponto P, você vai ter um vetor campo elétrico para fora. Se fosse negativo, o contrário. Tá bom? E acabou minha aula. É uma pena.